A nação azul está em polvorosa. O novo comandante do Cruzeiro Esporte Clube, Arthur Jorge, chegou na Toca da Raposa 2 e, logo de cara, tomou uma atitude que pegou muita gente de surpresa. E não foi algo comum, não foi aquela chegada padrão de treinador que espera o elenco completo, dá entrevistas e começa tudo no ritmo tradicional. Foi diferente, foi estratégico. E talvez seja exatamente esse detalhe que pode indicar uma mudança profunda no futuro do Cruzeiro. Porque enquanto muitos esperavam apenas uma apresentação formal e um início tranquilo, Arthur Jorge já começou a agir nos bastidores, mostrando que cada passo dele tem um propósito claro. Logo no primeiro momento dentro da toca, ele fez questão de conhecer toda a estrutura do clube, não apenas passar pelos corredores ou dar uma volta simbólica, mas realmente entender o ambiente onde vai trabalhar diariamente. E isso já mostra muito sobre o perfil dele, um treinador que não quer apenas comandar dentro de campo, mas que busca controle, organização e conhecimento completo do clube. Só que o que realmente chamou a atenção veio logo depois. Mesmo com o elenco de folga, ele não ficou parado esperando o grupo se reapresentar. Pelo contrário, ele foi direto ao ponto. E esse ponto eram justamente os jogadores lesionados. Sim, os primeiros contatos diretos de Arthur Jorge com atletas do Cruzeiro foram com Cássio e Caio Jorge. Dois nomes importantes, que atualmente estão fora de combate por questões físicas, mas que fazem parte do planejamento do clube. E isso não parece ser coincidência. Pelo contrário, essa escolha revela muito sobre a forma como o treinador pensa o futebol. Antes mesmo de ver o time completo em campo, ele quis entender as limitações, os problemas e as situações mais delicadas do elenco, e como se ele estivesse montando um quebra-cabeça, começando pelas peças mais difíceis. E isso muda completamente a forma de enxergar essa chegada, porque não se trata apenas de observar quem está jogando bem ou mal, mas de entender profundamente cada jogador, inclusive aqueles que ainda não podem atuar. Ao conversar com Cássio e Caio Jorge, Arthur Jorge já começa a construir uma relação, já coleta informações, já entende o estágio físico e mental desses atletas, e mais do que isso, ele mostra para o elenco inteiro que ninguém está fora do radar, nem mesmo quem está lesionado, mas não parou por aí. Outro movimento que chamou muita atenção foi o mergulho dele nos bastidores do clube. Arthur Jorge fez questão de conversar com preparadores físicos, membros da equipe médica e analistas de desempenho. E isso é extremamente significativo, porque muitos treinadores chegam focados apenas na parte tática e técnica, mas ele parece estar indo muito além. Ele quer entender como o corpo dos jogadores responde, como estão sendo feitos os trabalhos físicos, quais são os dados analisados, quais são os padrões de desempenho. Ou seja, ele quer dominar toda a engrenagem que faz o time funcionar. Essa postura mostra uma obsessão por detalhes. E no futebol moderno, são justamente os detalhes que fazem a diferença entre ganhar e perder. Ao se aproximar da comissão permanente, ele não só coleta informações valiosas, como também começa a alinhar ideias, ajustar processos e criar uma base sólida para o trabalho que está por vir. Não é apenas sobre montar um time competitivo, é sobre construir uma estrutura eficiente, onde tudo funciona de forma integrada. E talvez o mais intrigante de tudo isso seja o time. Enquanto o elenco estava de folga, ele já estava trabalhando. Enquanto muitos ainda estavam em modo de descanso, ele já estava analisando, conversando, entendendo e planejando. Isso mostra um senso de urgência muito grande. E não é por acaso. A própria negociação para sua chegada ao Cruzeiro já indicava isso. Não foi um processo simples. A diretoria teve que lidar com uma multa alta envolvendo o Al Rayyan. Precisou negociar valores, ajustar detalhes e insistir para fechar o acordo. Ou seja, havia um desejo claro de trazer Arthur Jorge. E agora que ele chegou, cada minuto parece estar sendo aproveitado ao máximo, com o primeiro treino marcado e a apresentação oficial à imprensa se aproximando, fica a expectativa sobre o que ele vai mostrar dentro de campo. Mas a verdade é que, mesmo antes da bola rolar, ele já começou a deixar sinais importantes. E esses sinais apontam para uma estratégia muito clara. Uma estratégia que talvez não seja visível para todos à primeira vista, mas que pode ser determinante para o futuro do time. Porque ao focar nos bastidores, nos jogadores lesionados e na estrutura interna, Arthur Jorge mostra que seu plano começa de dentro para fora. Ele não quer apenas resolver problemas imediatos,
mas entender. Erase de tudo. Ele quer saber onde estão as fragilidades, quais são os pontos fortes escondidos, quais são os ajustes necessários para que o Cruzeiro funcione de forma consistente. É como se ele estivesse fazendo um verdadeiro raio-x do clube antes de iniciar qualquer mudança mais visível. E isso pode ter um impacto gigantesco. Porque quando um treinador entende profundamente o ambiente em que está inserido, as decisões passam a ser mais assertivas. As escolhas deixam de ser baseadas apenas em impressões e passam a ter fundamento. Cada treino, cada escalação, cada mudança tática pode ser resultado de um conhecimento muito mais amplo e detalhado. Para a torcida, isso gera expectativa e também gera curiosidade. Afinal, não é todo dia que um treinador chega e começa seu trabalho dessa forma, fugindo do óbvio, quebrando padrões e mostrando que está disposto a ir além. E no futebol, muitas vezes são essas atitudes fora do padrão que fazem a diferença. Agora, a grande pergunta que fica é: será que essa abordagem vai dar resultado dentro de campo? Porque no fim das contas, é lá que tudo se decide. Mas se depender desse início, o Cruzeiro pode estar começando uma nova fase, baseada em organização, estratégia e profundidade. Uma fase onde nada é deixado de lado, onde cada detalhe importa e onde cada jogador, independentemente da situação, tem seu papel dentro do projeto. E você, o que achou dessa primeira atitude de Arthur Jorge? Você acredita que esse tipo de abordagem pode realmente mudar o Cruzeiro? Deixa sua opinião, porque esse início já mostra que vem coisa grande por aí. E se esse for apenas o começo, o que será que ainda está por vir?